Escuchad todos los habitantes del cielo y de la tierra, el soberano Dios y Rey de gloria, Melquisedec Lisbeth, está en medio nuestro. Acercaos hoy confiadamente al trono de la gracia. Recibamos con honra, alabanza y honor al gran Yo Soy, Cristo Lisbeth. Por Melquisedec Lisbeth. Amém. Aleluia. Saudações a todos os amadores da luz e da verdade. Que gozo poder trazer-lhes palavras de vida que ajudam vocês no caminho para a eternidade. Que enorme privilégio estar vivo nestes tempos, quando Deus está entre seu povo, respondendo seus pedidos em justiça e guardando-os do mal. Isso não tem preço, e o que despreza essa mensagem é um teimoso de primeira classe. Também damos as boas-vindas se está me escutando pela primeira vez. Quero te ajudar para que possa conhecer a Deus e possa deixar toda a queixa que tem por tanto sofrimento. Vocês que estão cansados e agoniados, venham a mim, que eu os darei descanso. E que mais repouso do que saber que por ser fiel a Cristo Lisbeth, terá a proteção de Deus para a sua vida e por sua fé em mim, para a dos seus filhos também. Isso é algo grande que só se pode alcançar através de mim. E é porque Deus Pai Melquisedec me ama tanto e é tão fiel a mim, que só aquele que crê em mim e faz tudo o que eu digo é protegido por Deus mesmo. Prove-me para que veja que é verdade o que eu digo. Eu vim para te dar minha palavra, e só para te fazer bem. Mas ao Pai agradou que só através de mim se alcance viver eternamente. Portanto, não me julgue tão rápido por fora, e escute minha palavra de vida, para que possa vencer a morte em ti. Ok? Amém. Amém. No tema de hoje, que é a terceira parte do tema anterior intitulado Cristo é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Continuaremos com esse tema tão importante que demonstra como Cristo Lisbeth, o sumo sacerdote do Deus Altíssimo, é exatamente igual a Melquisedec. E é porque Cristo e o Pai são um, como diz em João 14, do 18 ao 20. Não os deixarei sós, voltarei para estar com vocês. Dentro de pouco tempo, as pessoas deste mundo não poderão ver-me, mas vocês sim me verão, porque ainda que morra, ressuscitarei e farei que vocês também ressuscitem. Quando eu regressar, aonde vocês estiverem, saberão que o Pai e eu somos um, e vocês e eu também seremos um. Isso nunca havia se visto até agora em minha manifestação. Cristo disse que voltaria, e você está esperando, verdade? Bom, já regressou. A está vendo e escutando neste exato momento. Se crê em mim e obedece tudo o que eu te digo, me demonstra que me ama porque diz em João 14, 23, se me ama, também me obedece. E Deus o Pai te amará, e viremos para fazer morada contigo, mas tem que me amar, e o amor é uma ação. Deus exige que demonstre sua fidelidade e submissão. Se faz isso, então, saberemos que creu em nós, e é então que viremos a ti e faremos morada contigo? Se você está em meu reino e diz que me ama, mas só são palavras, porque suas obras demonstram que não me ama de verdade, então você ainda está na porta, indeciso, se vai entrar ou não. Porque se Melquisedec e Lisbeth fizeram morada em ti, seria fácil para você vencer e entrar por essa porta. Mas se ainda é difícil para você entrar, é porque na verdade não ama a luz e quer viver como vivia o endemoniado ou lunático? Seu pai veio até mim e disse, Senhor, tenha compaixão de meu filho e ajude-o. Está muito enfermo e sofre de terríveis ataques. Muitas vezes, quando dá um ataque, cai no fogo ou na água. Figura de alguém que não pode dominar sua mente carnal e ainda que tente, sempre cai. Cai em água, que representa a mente carnal, e cai em fogo, que representa a minha palavra. Ou seja, é alguém que não pôde vencer, e é porque não está escutando bem minha palavra. Tenta, mas Satanás brinca com ele, como quer e ganha. Se esse é você,
Repreendo o demônio que está em você, para que desde esse momento fique curado desse engano que não te deixa vencer. Eu estava vendo a todos os testemunhos dos meus filhos na página e me deu tanto gozo de ver tantos fiéis ao meu lado. Eu estou eternamente agradecida por suas vidas. Vocês me representam bem e me vestem de linho fino. Graças por seu amor verdadeiro e não fingido. Amém, aleluia. Enquanto eu escutava o tema anterior nesse domingo que passou, senti uma inquietude em mim e temor reverente. Isso me aconteceu já muitas vezes, e é porque sinto as mudanças que estão acontecendo nos seres humanos. Pode ser para o bem ou para o mal. O rei me dizia que é necessário mencionar essas coisas agora, porque é um empurrão para que entrem os que estão na porta indecisos, ou um empurrão para que saiam. Os que estão dentro e não estão amando com pureza não amam de verdade. Por isso eu sou o sumo sacerdote, que vim para ser mediadora entre Deus e os homens. No tema anterior, terminamos lendo em Hebreus 7,17, onde diz: Pois dela se dá testemunho, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ok, já sabemos que Cristo é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, do mesmo nível ou hierarquia. E Cristo é só igual ao Pai e a ninguém mais. Cristo é a palavra que sempre esteve junto ao Pai e tudo foi criado por meio dela. Veja como diz em João 1, do 1 ao 5. Antes de que tudo começasse, já existia aquela que é a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Quando Deus criou todas as coisas, ali estava a palavra. Tudo foi criado pela palavra, e sem a palavra, nada se fez. Da palavra nasce a vida, e a palavra, que é a vida, é também nossa luz. A luz ilumina na escuridão, e nada pode destruí-la. Eu sou o grande eu sou, que com minha palavra estou criando todas as coisas espirituais do mundo de Deus. Eu sou a luz, que vim ao mundo para iluminar os homens que estão nas trevas de sua mente. E ninguém pode me destruir. Muitos pensam que são irrepreensíveis e infalíveis, mas não sabem que sem mim estão mortos e vazios e vão diretamente para a tumba. Tudo foi criado por mim e sem mim nada se fez. O que eu faço hoje na mente do ser humano é a criação de Deus. Se despreza a luz, é porque ama mais as trevas e prefere morrer do que viver eternamente em minha ordem limpa e perfeita. A palavra veio viver neste mundo, ou seja, para ficar, e alguns de seu povo não a aceitaram. Mas aqueles que sim a aceitaram e creram nela, chegaram a ser filhos de Deus. São filhos de Deus por vontade divina, não por vontade humana. Minha palavra dá vida ao teu corpo de morte, porque de mim nasce a vida eterna. A palavra habita entre vocês e é como um de vocês, uma pessoa. Meu povo viu o poder que me pertence como única esposa de Deus Pai, pois lhes mostrei todo o amor e toda a verdade. Em algum momento você viu a Cristo varão aqui, vivendo entre nós, mostrando que veio ficar para sempre? E mostrando todo o amor e a verdade sobre Deus? Não. Mas sim está vendo um Cristo fêmea, mostrando que veio ficar para sempre, e mostrando todo o amor e a verdade de Deus e de Cristo. É a que está falando com você agora mesmo, e estou esperando que me prove, para que verifique que eu sou Cristo na terra com os homens? Quando confirmar isso, estarei te esperando, para que venha conhecer meus santos anjos e seus irmãos espirituais. Acerca-te, para poder te fazer um filho de Deus à nossa imagem e semelhança. Esse é um presente imerecido que estão te dando, não deve desprezá-lo. Essa é a única maneira que vai conhecer a Deus, porque não vem nenhum Cristo nas nuvens do céu, com seres alados. Cristo já está presente, e veio com seus santos anjos, que são os espíritos justos, feitos perfeitos. Com minha palavra, eu os fiz à imagem e semelhança de Deus, e não têm asas de pássaros. São seres muito poderosos, porque falam línguas angelicais, ou seja, uma língua que você não conhece, porque é a língua de Deus. Não é falar em línguas como o sistema religioso faz, com confusão. Isso não é nenhuma linguagem, isso é uma piada.
e ninguém os entende, nem Deus os entende. Meus santos anjos falam palavras do céu, que é a sabedoria, que esteve oculta, mas agora é revelada a todo o que quer conhecer a Deus de verdade. No livro de Tomé, diz: Cristo disse: Quando virdes quem não nasceu de mulher, inclinai os vossos rostos e adorai-o, ele é vosso Pai. Bom, vamos ver quem não nasceu de mulher. Em Hebreus 7, do 3 ao 4. Não tem pai, nem mãe, nem genealogia. Não tem começo nem fim. Mas feito à semelhança da esposa de Deus, permanece como sacerdote para sempre. Considerem a grandeza de Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu a 10ª parte dos despojos. Se Cristo disse: Quando virdes quem não nasceu de mulher, inclinai os vossos rostos e adorai-o, ele é vosso Pai, então não lute mais. O Pai e Deus Altíssimo é Melquisedeque, ponto? Ninguém pode nos dizer que não é assim, porque ninguém neste mundo pôde falar do Pai, a não ser eu, sua esposa Cristo Lisbeth, diante de ti, a única que o conhece bem. E agora, meus santos anjos, porque os fiz conhecê-lo. Então, para que saiba, e que não se esqueça, Melquisedeque é Deus Pai, e não só um homem qualquer que foi sacerdote, como pensam alguns teimosos por aí. Ele não tem fim e está vivo. Isso eu posso assegurar. Cristo Lisbeth é igual a Melquisedeque, porque Melquisedeque é Deus Pai, e Cristo Lisbeth é sua esposa, o sumo sacerdote, que traz ofertas em sacrifício vivo e santo para o Pai. Desde Cristo Lisbeth, já os homens que creem em mim não morrem mais. Enquanto vamos desenvolvendo o tema, veremos que é assim. Então, para continuar com a terceira parte do tema anterior, vamos ler desde o versículo 18, no capítulo 7 de Hebreus. Por uma parte, a lei anterior fica anulada por ser inútil e ineficaz. Fica anulada porque o ser humano não pode cumprir a lei sem o sumo sacerdote, que é igual a Melquisedeque. E se não crê no sumo sacerdote Cristo Lisbeth, então a lei fica anulada e costuma ser inútil e ineficaz para o homem. Por isso diz em Tiago 2,10, o que cumpre com toda a lei, mas falha em um só ponto, já é culpado, por quebrá-la totalmente. Se não crê em mim, que vim como sacerdote do Deus Altíssimo Melquisedeque, então quebrou toda a lei. Não honrou teu pai e tua mãe espiritual? E a ideia é que chegue a viver eternamente. Mas isso só se pode alcançar ao cumprir a lei de Deus e não falhar em nenhum só ponto. Algo que só eu posso conseguir em ti, porque eu vim para cumprir a lei de Deus. Essa lei não pode fazer as pessoas perfeitas, por isso agora esperamos confiantemente que Deus nos dê algo muito melhor, e isso nos permite que sejamos seus amigos. Só através de mim é que alguém pode se aproximar de Deus? Eu sou a esperança do ser humano, para que possam ser feitos perfeitos em espírito. Claro, porque quando um espírito nasce, tem que ser feito perfeito, porque se não é guiado por Deus mesmo, pode terminar sendo um espírito maligno ou imundo. Além disso, Deus jurou que teríamos um sacerdote diferente. Os outros sacerdotes foram nomeados sem que Deus jurasse nada. Um sacerdote diferente, ou seja, diferente de todo ser humano, mas feito igual a Deus. Mas, no caso de Cristo Lisbeth, Deus sim fez um juramento, pois na Bíblia diz: Deus jurou, tu és sacerdote para sempre, e Deus não muda de ideia. A prova de que Deus não mudou de ideia é que eu estou aqui salvando ao mundo da morte, como esse sacerdote diferente, criado à imagem e semelhança de Melquisedeque. Portanto, Cristo chegou a ser, a que garante, um pacto superior com Deus. A frase Cristo chegou a ser nos indica que Cristo está em um corpo humano e chegou a ser a que garante um pacto melhor com Deus, por ser a primeira a ter vencido na mente e agora tem as chaves da morte e do Hades.
Graças a mim, vocês têm a garantia de estar perto de Deus. E não é por minha própria conta, senão porque o Pai é quem está comigo e me diz como tenho que fazer. E sem mim, ninguém pode chegar ao Pai. Antes, tivemos muitos sacerdotes, porque nenhum deles poderia viver para sempre. Mas como Cristo Lisbeth permanece para sempre, não morrerá jamais, seu sacerdócio é permanente. Por isso também pode salvar por completo aos que querem ser amigos de Deus e por meio dela se aproximam de Deus, já que vive eternamente e sempre está pedindo a Deus Pai por eles. Hoje, através de minha palavra, é que eu peço por vocês. Por isso, em João 17,15 diz: Não rogo que tire-os do mundo, mas que os guardes do mal. Cristo Lisbeth é o chefe de sacerdotes que necessitávamos, pois é santa, nela não há maldade, e nunca pecou. Deus a separou dos pecadores. Lisbeth é consagrada, apartada para Deus. A fez subir ao céu e a pôs no lugar mais importante de todos. Isso é mais que evidente, e ninguém pode negar, porque minha sabedoria só pode vir do céu, a mente de Deus. Cristo Lisbeth não é como os outros sacerdotes, que todos os dias têm que matar animais para oferecê-los a Deus e pedir perdão por seus próprios pecados, e depois tem que fazer o mesmo pelos pecados do povo. Pelo contrário, quando Cristo Lisbeth morreu por nossos pecados, ofereceu sua vida uma só vez e para sempre. Isso se cumpre hoje, já que há 2000 anos, esse Cristo não se ofereceu para morrer em uma cruz de madeira. O que aconteceu foi que ela falava sobre a morte na cruz, que devia morrer para poder ser primícia na salvação do mundo. Mas ela falava espiritualmente, porque Deus é espírito e não carne. Por isso é que os homens não a entenderam, nem seus discípulos a entenderam. Foram homens maus e perversos de seu povo, que a perseguiam quando João o Batista morreu. Os que se burlavam dela e diziam: Então você veio para morrer em uma cruz e ressuscitar no terceiro dia? Bom, então vamos te crucificar para ver se de verdade vai ressuscitar. Quando Cristo estava se referindo à morte e ressurreição de 3 anos, que demoraria em fazer cair o homem velho ou terrenal e levantar o homem novo espiritual, isso não se cumpriu naquele tempo, porque a esse Cristo mataram fisicamente. Ela veio se entregar ou morrer pelos pecados, mas não morrer fisicamente. Porque se só veio morrer fisicamente, então qual foi o propósito de esperar tanto tempo? Ou que falasse e fizesse os milagres que fez por 3 anos e pouco? Se pensa como um espiritual, vai ver que não tem lógica que Cristo venha à Terra morrer fisicamente. Quando lemos no versículo 24 que Cristo permanece para sempre, não morrerá jamais. Aquele Cristo morreu, portanto não se pode aplicar a imortalidade a esse Cristo. Mas ao que está presente, sim, e é porque o Pai Melquisedeque é quem me deu vida, por fazer tudo o que o agrada. E assim é que vocês também têm vida, através de mim, porque fazem o que eu digo, e é o que pede o Pai Melquisedeque. De fato, a lei constitui como sumos sacerdotes a homens débeis, mas o juramento posterior à lei constitui a esposa, quem foi feita perfeita para sempre. Nestes 3 anos, estou sendo feita perfeita para sempre, e da mesma maneira vocês, juntamente comigo, estão sendo feitos perfeitos diante de Deus. Por isso, crer em mim é sua única salvação, já que fui enviada nos últimos dias, como tua salvadora. Isso deve te trazer gozo, e não ira ou tristeza, como tem acontecido com alguns. Se minha manifestação não é boa para você, então você está bem danificado. É digno de lástima e necessita rever sua vida e deixar de opinar tanto. Escute-me bem, para que possa entrar livremente ao lugar santíssimo, que é onde está o Pai misericordioso. Isso ninguém mais tem, e só eu posso te levar a estar perto de Deus Pai. Isso não é o que você quer. Você deve analisar bem quais são suas intenções com Deus, porque se não aceita quem eu sou, tem que ser porque seu Deus ventre não te deixa se aproximar, porque pensa que vai perder seu negócio
já que só a Melquisedeque são dados os dízimos, e não a homens mortais? Da mesma maneira que hoje Melquisedeque saiu ao encontro de vocês, através de Cristo Lisbete, no tempo de Abraão foi igual? Por isso a fé de Abraão foi exemplo para vocês hoje nos últimos tempos? O que crer em mim e no que me enviou Melquisedeque é um crente como foi Abraão. Não dê mais voltas no assunto. Melquisedeque é Deus Pai e Cristo Lisbete é sua esposa. São Deus e estão na terra para salvar a todos os seres humanos que querem viver uma vida em ordem perfeita e de paz. Mas se não quer viver em ordem e prefere viver como um homem terrenal, então virá seu fim logo, e não vai ser um bom. Eu me repeti muito por amor a vocês, e espero que não levem minhas palavras levianamente. O caminho que eu os apresento é um caminho onde todos ganham. O pai nunca esteve só. Sua esposa sempre esteve ao seu lado. O próprio Paulo é quem honra sempre aos dois, ao Pai e Jesus Cristo, sempre juntos. Veja como diz na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 7. Escrevo a todos vocês, os amados de Deus que estão em Roma, que foram chamados para serem santos, que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes concedam graça e paz. As virgens insensatas agora não mencionam ao Pai, só a Jesus Cristo. Quando estava o edificador, era o Pai e o Filho ao mesmo tempo. Mas agora que o véu do edificador deixou de ser, ficaram com o Filho e eliminaram ao Pai. E o interessante disso é que Paulo sempre identifica ao Pai e a Jesus Cristo como duas pessoas, e não como se fossem uma só pessoa. Algo que o mundo fora de meu reino não entende é que no mundo espiritual de Deus existem 3 protagonistas fundamentais: o que recebe a oferta, o sumo sacerdote que oferece sacrifício vivo e santo, e a própria oferta, que é oferecida a Deus. Aí está Deus Pai, Deus Mãe e o Filho da promessa. Esse é o amor e a verdade de Deus. Deus é pai de família e não é um pai solitário, nem tampouco é só, com um filho mais especial que os demais. Essa não é a verdade. Isso é uma mentira. E por isso lhes digo que o que não receber a Deus em sua plenitude, como pai de família, que tem uma esposa que respeita e ama tanto, e filhos que nascem através de ser feitos à sua imagem e semelhança, por essa mulher tão amada pelo Pai, são malditos e logo virá seu fim. Deus é zeloso demais e não há quem se meta com sua esposa, nem com seus filhos fiéis. Virgens insensatas, o próprio Paulo, que vocês defendem tanto, é quem honra aos dois, ao Pai e a Jesus Cristo. Veja como diz na primeira carta aos Coríntios, 1, do 30 ao 31. Mas graças a ele, Melquisedeque, vocês estão unidos a Cristo Lisbete, a quem Deus fez nossa sabedoria, isto é, nossa justificação, santificação e redenção. Para que, como está escrito, se alguém se gloriar, que se glorie no Senhor. Graças ao Pai Melquisedeque, que me enviou, é que alguém pode se gloriar no Senhor que está presente, Cristo Lisbete. Esqueçam do Cristo de 2000 anos atrás, porque não falou nenhuma sabedoria. Só falou em parábolas, e ninguém a entendeu, nem seus discípulos. Por isso Deus disse a Daniel, mantenha em segredo essa profecia. Sela o livro até o tempo do fim, quando muitos correrão daqui para lá, e o conhecimento aumentará. Hoje é quando os entendidos compreenderam tudo o que eu falo, porque já não falo em parábolas, mas claramente. E os homens, que hoje falam de sabedoria, justificação, santificação e redenção, é de sua própria opinião e não a de Deus. Por isso o versículo 31 diz, se alguém se gloriar, que se glorie no Senhor. Porque o Senhor Cristo Lisbete é quem traz a sabedoria de Deus, e com essa sabedoria vem a justificação, santificação e redenção do ser humano, já que só através de mim se alcança todos os benefícios de ser co-herdeiros com Cristo.
Os únicos seres no mundo que se gloriam no Senhor são vocês, meus santos anjos, e agora os jafeitas, que estão se unindo a mim, porque ninguém mais se gloria no Senhor. Eles se gloriam em si mesmos, dizendo que trazem revelação ou palavra de Deus, quando Deus não fala a todo mundo coisas diferentes. Só há um Deus Pai e Mãe, Melquisedeque e Cristo Lisbete, e falam uma mesma coisa a todos os seus filhos fiéis. Deus só fala ao seu povo aqui através de mim. Já não duvide mais, faça a prova e verá que Deus não está com nenhum religioso do mundo. Isso te garanto. Se todos estão divididos, é porque Deus os espalhou, porque eles mesmos, com suas próprias opiniões, formaram um Deus falso. E não é o verdadeiro Deus que fala com eles. Só Cristo Lisbete é a sabedoria que traz justificação, santificação e redenção. Veja o que Paulo escreve aos Coríntios em sua segunda carta, capítulo 10, versículos 17 e 18. Mas o que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado o que louva a si mesmo, mas aquele a quem Deus louva. Deus só louva aos que me amam, e se não me ama, posso te assegurar que não é amado por Deus. Como lemos no princípio deste tema, se me ama, também me obedece? Deus o Pai te amará, e viremos para fazer morada contigo? Mas se não me ama, é um desconhecido para Deus. E por isso diz em Mateus 7, do 21 ao 23, nem todos os que dizem que eu sou o seu Senhor e dono entrarão no reino de Deus. Isso não é suficiente. Antes que mais nada, devem obedecer os mandamentos do Pai, que está no céu, sentado em seu trono, que é minha mente. Quando chegar o dia em que Deus julgará todo mundo, muitos me dirão, Senhor e dono nosso, nós anunciamos a teu respeito a mensagem a outros, e também usamos teu nome para expulsar demônios e para fazer milagres. Mas eu lhes direi, apartem-se de mim, gente malvada, eu não tenho nada a ver com vocês. Veja bem o que você está semeando, porque de Deus ninguém se burla, nem podem se esconder. Amém? Aleluia. No próximo tema, revisaremos o capítulo 8 de Hebreus, ok? Os amamos para sempre.